Aquele dia ficou gravado na minha memória como uma cicatriz que nunca some. Josué voltou do Monte Roraima ao entardecer, com os pés descalços e o olhar perdido, como se tivesse deixado parte de sua alma lá em cima. Quando o vi caminhando pela estrada de terra, mal o reconheci. A roupa estava em farrapos, o rosto cheio de arranhões, e um silêncio pesado parecia envolvê-lo, como se ele tivesse atravessado algo que não era deste mundo. Minha mãe foi a primeira a tentar arrancar alguma explicação. Perguntou sobre os amigos que subiram com ele, José e Armando. Mas Josué apenas balançou a cabeça, murmurando palavras que ninguém entendia. Eu, então com 20 e poucos anos, me aproximei devagar. Não sabia o que perguntar, mas a expressão dele respondia por si só. Algo terrível havia acontecido lá em cima. Os dias se transformaram em semanas e o mistério se aprofundava. Josué parecia assombrado, evitando qualquer conversa sobre a expedição. Ele se isolava no quarto, trancado por horas. E às vezes eu o ouvia murmurando coisas desconexas, como se conversasse com alguém. Certa noite ele gritou tão alto que corri para ver o que era. Encontrava-se sentado na cama, com os olhos arregalados, apontando para o canto escuro do quarto. "Eles estão aqui", ele disse, mas não havia ninguém. Os anos passaram e a sombra daquele evento nunca o abandonou. A paranoia tomou conta da vida de Josué. Ele acendia velas e espalhava sal nos cantos da casa, dizendo que precisava manter eles longe. Ninguém acreditava nas palavras dele, mas eu via nos olhos do meu irmão que o que quer que ele tivesse vivenciado era real para ele. Décadas depois, quando a doença consumiu seu corpo, Josué me chamou ao seu lado. A voz era fraca, quase um sussurro, mas ele disse que precisava contar algo antes de partir. Josué estava à beira da morte quando me chamou ao quarto. O ar ali dentro era pesado, quase sufocante, e o cheiro de velas queimadas e remédios parecia impregnar as paredes. Sentei-me ao lado dele e a mão trêmula de meu irmão apertou a minha com uma força que eu não esperava de alguém tão frágil. "Tonha, há coisas que os olhos humanos não deveriam ver." A voz dele era um murmúrio rouco, entrecortado por longas pausas. "Lá em cima, no Roraima, nós fizemos algo que nunca deveríamos ter feito." Inclinei-me para ouvi-lo melhor. A respiração dele parecia falhar, mas continuava, guiado por uma necessidade quase desesperada de falar. Josué contou que, no topo do monte, ele e os amigos haviam realizado um ritual baseado em fragmentos de lendas indígenas que ouviram de um guia. Queriam invocar algo que, segundo diziam, guardava o tesouro escondido. Mas o que surgiu não era um guardião benevolente. Ele falou de figuras que emergiram das sombras, formas indistintas que se moviam com intenções que nenhum deles compreendia. Ele tossiu e por um instante pensei que não conseguiria terminar, mas com esforço apontou para uma pequena bolsa de couro no criado mudo. Peguei-a, sentindo o peso de algo sólido dentro. O couro estava marcado com símbolos indígenas, gravados como cicatrizes. "É tudo que resta", ele sussurrou. "A pedra, o mapa e o nome de quem pode te explicar." Abri a bolsa depois que ele fechou os olhos para sempre. Lá dentro havia uma pedra lisa e escura que parecia pulsar em minha mão. Junto dela, um pedaço de papel envelhecido com traços de um mapa rudimentar e o nome de um homem: Sebastião. Naquele instante, soube que minha jornada estava apenas começando.
A trilha até a vila era estreita e sinuosa, margeada por árvores tão densas que o céu parecia distante. Ao chegar, fui recebida com olhares curiosos e desconfiados. Era um lugar pequeno, com casas simples de madeira e palha. Perguntei por Sebastião, e uma jovem apontou para uma cabana na extremidade da vila. Sebastião era mais velho do que imaginei, com o rosto marcado por rugas profundas e olhos que pareciam enxergar além do visível. Quando mostrei a pedra e mencionei o nome de Josué, ele ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse se deveria ou não falar. O Monte Roraima não é apenas uma montanha, ele disse com a voz grave e pausada. É um portal, um lugar sagrado para os Pemon, que conecta nosso mundo a outros. Josué e os amigos dele não respeitaram isso. Sebastião explicou que o monte tem guardiões, entidades chamadas de guardas das sombras, que protegem o equilíbrio entre os mundos. Ele disse que ao tentar invocar o tesouro, Josué e os amigos haviam rompido uma barreira que nunca deveria ter sido tocada. A pedra que você carrega, ele continuou, apontando para o pequeno objeto em minhas mãos, é mais do que parece. É uma chave, mas também uma armadilha. Aqueles que a possuem carregam parte da maldição. Fiquei em silêncio, ouvindo cada palavra. Sebastião avisou que, se eu decidisse continuar, precisaria estar preparada para ver coisas que nenhuma pessoa deveria testemunhar. O medo tomou conta de mim, mas a curiosidade era mais forte. Sebastião aceitou ser meu guia, mas deixou claro: uma vez que começarmos, não há volta. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Conforme nos afastávamos da vila, os sons da floresta pareciam desaparecer, como se o mundo ao redor estivesse prendendo a respiração. Sebastião caminhava à frente, firme, apesar da idade, enquanto eu lutava para acompanhar. A subida era mais difícil do que eu esperava. A trilha era estreita, serpenteando por encostas íngremes. Rochas pontiagudas e raízes expostas pareciam querer nos deter. O ar ficava mais frio a cada passo e uma névoa fina começava a cobrir o caminho. Foi então que vi algo, uma sombra se movendo pelo canto do meu olho. Quando olhei, não havia nada. Sebastião percebeu meu desconforto. Eles estão nos observando, disse sem se virar. São curiosos no início, mas cuidado, quando a noite chegar, não abaixe a guarda. Ele contou histórias de outros que haviam subido o Monte Roraima e nunca mais voltado. Falava de gritos vindos do vazio, pegadas que apareciam ao lado das suas e uma sensação constante de ser seguido. Quando o sol começou a descer no horizonte, tropecei em algo. No chão, marcas estavam gravadas nas pedras. Eram símbolos iguais aos que estavam na pedra de Josué. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ao alcançar o topo, fui tomada por uma sensação de opressão. O ar ali era diferente, mais denso, como se o próprio lugar estivesse vivo e nos observando. O silêncio era total, mas ao mesmo tempo parecia que algo sussurrava ao longe, fora do alcance da compreensão. Sebastião guiava cada passo, mas a expressão dele mudara. Ele parecia nervoso, olhando constantemente por cima do ombro. Foi então que encontramos um acampamento abandonado, com restos de barracas rasgadas e objetos espalhados, agora cobertos pelo musgo e o tempo. Sebastião sussurrou que aquilo devia ser o que restava do grupo de Josué. Enquanto eu explorava o lugar, ouvi um som estranho, um canto baixo e rítmico que parecia vir de todos os lados. Sebastião congelou, os olhos arregalados. Eles estão aqui?
disse ele, a voz trêmula. Os amigos de Josué, eles nunca foram embora. Quando a noite caiu, acendi uma lanterna, mas a luz parecia fraca, incapaz de atravessar a escuridão ao redor. Foi então que as vi, duas figuras fantasmagóricas emergindo da névoa, seus rostos indistintos, mas os movimentos perturbadoramente humanos. Elas sussurravam palavras desconexas como Josué, traição, o equilíbrio. As figuras se aproximaram, seus tons frios como o vento cortante. Você veio repetir os erros dele, disseram em uníssono. Antes que eu pudesse reagir, um grito cortou o ar. Virei-me para buscar Sebastião, mas ele havia desaparecido. Sozinha, com as sombras cada vez mais próximas, percebi que estava no centro de algo muito maior do que poderia compreender. Caminhei sozinha pelo topo do Monte Roraima, guiada pela luz trêmula da lanterna e pelo peso da pedra no bolso. O canto misterioso havia cessado, mas o silêncio que restava era pior. Foi então que me deparei com algo inesperado. Um altar. Era uma estrutura simples, feita de pedra negra, mas cada superfície estava gravada com inscrições indígenas. Os símbolos eram os mesmos que marcavam a pedra de Josué. O ar ao redor parecia pulsar, como se o lugar emanasse uma energia própria. Minhas mãos tremiam enquanto colocava a pedra no centro do altar. No momento em que a pedra tocou a superfície, algo aconteceu. A escuridão ao meu redor pareceu se dobrar, e fui tomada por visões. Vi Josué e seus amigos sentados ao redor do altar, com velas acesas e um mapa desenhado no chão. Murmuravam palavras que não compreendia, mas o significado era claro. Eles invocavam algo. Uma presença tomou forma. Não era humana, nem animal, mas algo vasto e incompreensível. Uma sombra colossal surgiu, preenchendo o espaço com uma fúria silenciosa. Josué e seus amigos gritaram, mas a entidade os envolveu, condenando-os a vagar entre mundos. Josué conseguiu fugir, mas não sem pagar o preço. Quando as visões cessaram, meu corpo estava fraco, mas minha mente girava com a revelação. A pedra não era apenas uma chave, era uma armadilha, deixada para atrair os curiosos e prendê-los no mesmo ciclo de terror. Eu precisava sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. O amanhecer trouxe pouca luz, apenas o suficiente para revelar a vastidão desolada ao meu redor. O altar, agora silencioso, parecia esperar minha próxima ação. A pedra ainda repousava ali, pulsando como um coração, como se estivesse viva. Eu sabia que tinha duas escolhas: destruir o objeto maldito ou abandoná-lo, junto com todos os horrores que ele carregava. Sebastião havia desaparecido. Os amigos de Josué estavam condenados, e agora tudo recaía sobre mim. Segurei a pedra uma última vez, sentindo o peso do destino que carregava. Fechei os olhos, murmurei uma prece que mal lembrava e, com toda a força que meu corpo permitia, arremessei a pedra contra o altar. O impacto foi devastador. Uma luz intensa explodiu, cegando-me. O vento começou a uivar e o céu se fechou em uma tempestade sobrenatural. Ouvi gritos, vozes humanas e algo mais profundo, mais antigo. O chão tremeu e sombras dançavam ao meu redor, como se o próprio monte estivesse se rebelando. E então, o silêncio. Acordei na base do monte, deitada sobre a terra úmida. Não havia sinal de Sebastião, do altar ou da tempestade. Minha mente estava turva, incapaz de lembrar como desci. De volta à vila, entrei em minha casa e desabei em uma cadeira. Ao abrir minha bolsa,
Um calafrio percorreu meu corpo. Lá estava a pedra, intacta, como se nada tivesse acontecido. Agora, só resta uma pergunta. O monte me deixou viver para advertir outros ou para perpetuar sua maldição? Eu sou Vicente Ramos, mas por aqui me chamam de Mapinguari, em razão das histórias que conto sobre o Monte Roraima e os mistérios que cercam aquela região. Nasci e cresci em Boa Vista, Roraima, onde os rios e as matas se tornam parte do nosso ser. A vida aqui é simples, mas nunca monótona. A selva parece sempre pronta para revelar algo, seja um animal perdido ou um segredo antigo, e isso me mantém atento. Era o ano de 1994 quando um grupo de estrangeiros chegou a Boa Vista. Eles vieram com o desejo de escalar o Monte Roraima, aquele gigantesco bloco de pedra que, à distância, parece tocar o céu. Quando falaram comigo, eu sabia o que queriam: um guia para atravessar a selva, uma pessoa que conhecesse o caminho e, mais importante, que pudesse lhes contar as histórias que sempre envolvem aquela montanha. Eu sabia do que se tratava, mas hesitei. Aquelas terras estavam repletas de mistérios. Muitos que ousaram subir o Roraima não voltaram para contar a história, e os que voltaram estavam diferentes. Mas o dinheiro era bom, e o trabalho de guia no Roraima é raro. Não tinha muito o que pensar. Aceitei o convite. O grupo estava fascinado com as histórias que contava sobre a montanha. Eles riam, algumas vezes com desprezo, outras com espanto. Mas era certo que a montanha, com seu manto de neblina e as lendas que a cercavam, mexia com a alma de qualquer um. Eu sabia disso, mas também sabia que a curiosidade deles os levaria mais longe do que imaginavam. O Monte Roraima é como um labirinto de pedra, uma prisão de silêncio. Eu só não sabia que aquele seria o último trabalho comum da minha vida. A manhã em Boa Vista estava quente, e o grupo de estrangeiros parecia animado com a jornada que começava. Eles estavam ansiosos, mas o que desconheciam era o peso da terra que iam atravessar. Aquele era um território conhecido para mim, mas para eles era um mistério completo. E como todo mistério, carregava uma certa atração. Logo começamos a subir, eu na frente, como de costume, traçando o caminho entre as árvores altas e a vegetação densa. Os estrangeiros, com seus rostos curiosos e olhos brilhando de expectativa, seguiam atrás, atentos a cada passo. O clima parecia não querer nos deixar seguir facilmente. A cada passo, o ar ficava mais pesado. A umidade da selva parecia se prender à pele e ao fôlego. O silêncio da floresta era profundo, mas ao longe, o som do vento soprando pelas folhas fazia-se presente. Era um som estranho, como se a própria floresta estivesse tentando nos falar. A cada curva do caminho, o ambiente se tornava mais cerrado. As árvores pareciam se fechar sobre nós, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Olhava para os lados, tentando parecer calmo, mas sentia a pressão da selva em meu peito. Aquilo não era normal, não para mim. Nunca a mata parecia tão densa, como se estivesse fechando o espaço para nos prender. Mas eu sabia o que fazer. Isso era só o início. Os estrangeiros começaram a notar a mudança. Um deles, o mais jovem, perguntou se tudo estava bem, dizendo que sentia como se algo os estivesse seguindo. Sorri, mas por dentro algo me incomodava. "É só selva", respondi com a voz firme. "Ela se aproxima de quem não a respeita, mas nós sabemos como andar nela." Mas não era só isso. Algo lá no fundo da mata nos observava.
E eu sabia que não era apenas um animal. Eu sabia que a montanha começava a se revelar. O acampamento foi montado na base do Monte Roraima, e o céu, que antes estava claro, agora estava coberto por nuvens escuras. O ambiente ao redor estava silencioso, como se a própria floresta tivesse decidido pausar. Fogueira acesa, as sombras das árvores longas se esticavam no chão e o ar frio da noite começava a pesar sobre nós. O grupo se acomodou em seus sacos de dormir, mas havia algo no ar, algo que não podia ser explicado. Eu me sentei perto da fogueira, olhando as chamas, tentando manter a atenção longe da sensação crescente de que estávamos sendo observados. O vento, antes constante, agora estava mudo. Nenhum som de animais, nenhum farfalhar de folhas. A floresta parecia ter se fechado sobre nós. Eu já tinha vivido muitas noites em campo, mas aquela, algo estava errado. Algo muito errado. Foi então que o canto começou. Primeiro foi um murmúrio distante, baixo, como se estivesse vindo de um ponto profundo da floresta. Não era um animal, não era uma ave, nem um inseto. O som era gutural, quase humano, mas sem palavras. Uma melodia que se arrastava pelo ar, impregnando cada canto da mata. Os estrangeiros se olharam com surpresa e uma pontada de medo. Um deles, o mais sensível ao ambiente, perguntou: "O que é isso?" "Não se preocupem, é só uma criatura local. Eles cantam à noite", respondi, tentando manter minha voz calma, apesar de meu próprio desconforto. Mas por dentro sabia que não era assim. Não era uma criatura qualquer. O canto aumentou, se espalhando, como se ecoasse de todas as direções. Algo estava lá fora, nas sombras da mata, e sua presença era palpável, mas eu não disse nada. A verdade, eu sabia que o canto não era natural, mas o que realmente podia ser? O que estava realmente ali? A noite estava apenas começando e eu sentia o peso de algo antigo, algo que talvez fosse melhor deixar em silêncio. Acordei com a luz fraca do amanhecer filtrando pelas árvores. O calor abafado da noite ainda permanecia como uma névoa espessa, e o som da floresta estava, mais uma vez, denso e silencioso. Olhei ao redor, mas algo não estava certo. O acampamento estava vazio, exceto por mim e o restante do grupo. O mais jovem, o rapaz que havia se mostrado curioso demais na noite anterior, não estava em seu lugar. Senti um frio que não vinha do ar. O que ele poderia ter feito? Ele estava bem quando fomos dormir, e o silêncio de agora parecia uma resposta de algo que eu já temia. Levantei-me rapidamente. E logo os outros estrangeiros acordaram confusos. Quando perceberam a ausência do rapaz, o pânico tomou conta. Iniciamos a busca imediatamente. O grupo, agora disperso, procurava freneticamente, vasculhando cada canto da base da montanha. Suas vozes eram altas, desesperadas, mas não havia resposta. A floresta parecia ter engolido o rapaz sem deixar vestígios. Mas logo encontramos algo, pegadas grandes, profundas, que não correspondiam a nada que conhecêssemos. Elas eram diferentes, disformes, como se algo muito grande tivesse passado por ali, deixando um rastro pesado e irregular. Segui as pegadas por um tempo, mas o que encontrei me fez parar. Havia sinais de luta, marcas de sangue, folhas e galhos quebrados, mas não havia corpo, não havia nada que explicasse o que tinha acontecido. O som do canto da noite anterior ainda ecoava em minha mente, como se a própria floresta estivesse zombando da nossa busca. Os estrangeiros estavam começando a perder a confiança em mim e eu podia ver o medo estampado em seus rostos.
O pânico se espalhou rapidamente, mas eu sabia, lá no fundo, que o que estava acontecendo era pior do que podiam imaginar. Não disse nada sobre os meus medos, mas não podia negar que a montanha já começava a tomar o que era seu. A busca continuou, mas a sensação de que estávamos nos afastando de qualquer explicação lógica crescia a cada passo. As pegadas enormes, desproporcionais, continuavam a se estender pela floresta, levando-nos a um terreno mais denso e escuro. O silêncio, agora pesado e impenetrável, era interrompido apenas pelo som de nossas respirações rápidas. O medo, ao contrário daquelas manhãs iniciais, parecia ter se fixado em todos nós. Algo estava nos observando. Eu sabia disso, e a floresta parecia se apertar em torno de nós. Finalmente encontramos mais vestígios. Na terra, marcas profundas que pareciam ter sido feitas por algo imenso, algo que se arrastava, deixando sulcos tão grandes que não podiam ser ignorados. As árvores estavam marcadas, suas cascas arrancadas, como se algo de força sobrenatural tivesse passado ali. O ar estava denso e quente, mas havia algo mais, algo no ar, como um peso invisível que nos fazia respirar com dificuldade. Foi então que vimos o corpo. O jovem estrangeiro estava caído no chão, mas algo não estava certo. Ele estava sem vida, mas seu olhar, aquele olhar fixo, vazio, não era o olhar de um homem morto. Seus olhos estavam abertos, sem vida, como se sua alma tivesse sido arrancada. Não havia expressão de dor, mas de vazio. Algo que não poderia ser explicado com palavras. Meu corpo gelou e a visão me paralisou. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo escrito nas antigas lendas. O Mapinguari, um ser monstruoso, de tamanho imenso, com pele grossa e distorcida, e habilidades além de qualquer compreensão. As lendas falavam de seus gritos e de como ele atraía aqueles que ousavam se aproximar de seu território. Eu tentei esconder minha reação, mas sabia que, no fundo, aquilo era real. O Mapinguari estava ali, e eu estava diante do que, até aquele momento, só havia considerado um mito. Comecei a me perguntar se eu realmente compreendia o que estava acontecendo, ou se, de alguma forma, as histórias que eu contava tinham se tornado verdade. A montanha havia mostrado sua face, e ela era mais terrível do que eu jamais imaginei. O medo estava estampado nos rostos dos estrangeiros mais do que nunca. Eles não precisavam mais de explicações, mas o que eu sentia, o que eu sabia, já não podia ser mais ignorado. O Monte Roraima era um lugar muito mais antigo do que podiam imaginar, e suas lendas não eram apenas histórias, eram avisos. E agora, aqueles avisos haviam se tornado realidade. Eu deveria ter falado antes. Comecei, minha voz baixa e carregada de uma tensão que eu mal conseguia controlar. O Monte Roraima não é como qualquer outra montanha. Acredita-se que ele seja um ponto de convergência de forças antigas, onde criaturas e espíritos das lendas ainda caminham. O Mapinguari, aquele ser monstruoso, é uma dessas entidades. O grupo me olhou assustado, alguns com os olhos arregalados, outros com a boca seca. Eu sabia que era difícil de acreditar, mas o que estávamos vendo não era uma coincidência. Antigas tribos daqui acreditavam que a montanha era protegida por esses seres como guardiões. Quando alguém desrespeitava o território, desaparecia, sem deixar rastros. Aquelas palavras ditas em voz alta pareciam dar vida ao que tínhamos presenciado. A floresta ao nosso redor, que antes parecia apenas um cenário, agora parecia um predador esperando pelo momento certo para atacar.
Precisamos sair daqui, eu disse, com uma decisão que soou mais forte do que me sentia. A única chance que temos de sobreviver é voltar para a cidade, e rápido. Mas, ao olhar para o grupo, percebi que a dúvida pairava no ar. Não havia mais discussão, não havia mais tempo. O perigo estava mais perto do que imaginávamos. O retorno à Boa Vista foi silencioso, mas a cidade não parecia mais o lugar que eu conhecia. Havia algo diferente no ar, uma tensão que não conseguia dissipar. O grupo chegou inteiro, mas a alegria da sobrevivência não preenchia o vazio que nos cercava. As palavras de despedida foram breves e desajeitadas, como se ninguém soubesse o que dizer depois de tudo o que vivemos. Mas, para mim, as imagens da montanha, do Mapinguari e daquilo que nos perseguiu nunca desapareceriam. A comunidade me chamava de Mapinguari, não pelo medo, mas pela estranha conexão que todos acreditavam que eu havia feito com a lenda. As histórias que eu havia contado durante os anos de guia agora se tornaram a minha maldição. Eu sabia que as lendas eram verdadeiras e essa verdade havia me marcado de forma indelével. Com o tempo, comecei a viver uma vida mais solitária. Já não falava sobre as lendas com os outros e evitava olhar para a mata que cercava a cidade. Algo em mim havia mudado. Eu sabia que o desconhecido nunca nos deixaria em paz. O Mapinguari, de alguma forma, ainda estava ali, à espera, como uma presença constante, como um espectro à espreita, observando, sempre. Numa tarde silenciosa, enquanto olhava para a floresta, o canto que ouvi naquela noite distante voltou a ecoar, distante e grave, como uma promessa. O som parecia se arrastar pela brisa, e eu sabia, sem dúvida, que ele ainda estava lá, esperando a próxima jornada. A montanha, como sempre, estava viva, e o que aconteceu não ficaria enterrado. Meu nome é Augusto Santana, mais conhecido como Guto. Tenho 39 anos e sou técnico de som em Manaus, Amazonas. A vida na capital nunca me ofereceu grandes aventuras, até que em 2010 fui chamado para participar de um documentário sobre os mistérios do Monte Roraima. A proposta era registrar as histórias dos antigos e dos nativos, que sempre falavam sobre coisas estranhas e inexplicáveis nas montanhas. O objetivo era gravar o que restava dessas narrativas, capturando as emoções e o terror das pessoas que se aventuraram naquela região isolada. A equipe era pequena, composta por especialistas em natureza e um cinegrafista experiente chamado Paulo. Eu, como técnico de som, tinha a função de garantir que todos os sons fossem capturados com perfeição, do vento ao farfalhar das folhas, sem perder a essência daquilo que era vivido. A ideia de estar ali, em um lugar onde o desconhecido parecia tão próximo, me intrigava. Havia algo de atraente em registrar o impossível, o inexplicável. Quando chegamos ao pé do Monte Roraima, o cenário era imponente. O topo da montanha se erguia distante, como um guardião silencioso. Os guias locais, com suas faces marcadas pelo tempo e pela experiência, nos advertiram sobre as presenças no topo, coisas que não pertenciam àquele lugar. Segundo eles, aqueles que desafiavam o monte às vezes desapareciam ou voltavam diferentes. Mas para nós, tudo aquilo não passava de folclore, histórias contadas para assustar os incautos. O dia se despedia lentamente quando começamos a nossa subida. A trilha, um caminho sinuoso entre pedras e árvores densas, parecia uma entrada para um mundo esquecido. O céu, tomado por nuvens pesadas,
cobria a montanha com uma sombra ameaçadora. À medida que nos aproximávamos, um nevoeiro espesso começou a se formar, envolvendo o ambiente com uma sensação de desorientação. O ar, embora frio, parecia espesso, quase carregado de alguma energia que eu não conseguia entender. Com a visibilidade diminuída, seguimos em frente. O nevoeiro se fechava e o som do nosso movimento parecia engolido pela imensidão ao redor. E assim, avançamos, com uma sensação de que estávamos entrando em um território que nunca deveria ter sido tocado. Após dias de caminhada árdua, finalmente chegamos ao topo do Monte Roraima. O céu estava encoberto por nuvens densas e pesadas, que pareciam abraçar a montanha, criando uma sensação de isolamento absoluto. Quando pusemos os pés na plataforma rochosa, o lugar era estranho, como se o tempo e o espaço tivessem sido moldados de maneira diferente ali. As formações rochosas ao nosso redor eram bizarras, com paredes irregulares que se erguiam em ângulos impossíveis. Algumas pedras pareciam estar à beira de um colapso iminente, enquanto outras se curvavam para fora, desafiando qualquer lógica de como poderiam permanecer ali. A quietude era profunda, quase ensurdecedora. Não havia o som do vento, nem o farfalhar das folhas ou o canto de aves. Era como se o lugar estivesse segurando a respiração, esperando por algo. O ar estava denso e gelado, como se a própria montanha estivesse cobrindo tudo com uma capa de silêncio mortal. Durante a instalação do acampamento, Paulo, o cinegrafista, comentou em tom baixo que sentia como se estivéssemos sendo observados. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, mas no fundo, todos sabíamos que havia algo de errado, algo que não conseguíamos ver, mas que parecia estar à nossa volta. A noite caiu rápida e sem aviso, e foi quando os microfones captaram algo peculiar. Um som fraco, quase imperceptível, mas claro o suficiente para ser ouvido. Passos lentos e pesados, mas não vindos de nenhum de nós. Olhei ao redor, mas nada se movia. O medo parecia se espreitar em cada sombra, mas ninguém teve coragem de comentar. Na manhã seguinte, ao explorar as formações rochosas, encontrei uma pedra grande, quase em formato de altar, com marcas estranhas sobre ela. Eram como pegadas, mas imensas, muito maiores que as de qualquer ser humano. Aquelas marcas profundas e distorcidas pareciam pertencer a algo que não se encaixava neste mundo. Decidi não contar aos outros naquele momento, mas o peso daquelas marcas ficou comigo o resto do dia, como uma lembrança inquietante do que ainda estava por vir. Naquela noite, o céu finalmente se abriu. As nuvens que cobriam o topo do Monte Roraima se dissiparam, revelando uma vastidão estrelada, tão clara que parecia possível tocá-la. Paulo, o cinegrafista, estava animado com a oportunidade de capturar aquelas imagens. Ignorando os pedidos do diretor para que alguém o acompanhasse, ele saiu sozinho para filmar as estrelas. Algo em seu comportamento parecia diferente, como se uma necessidade urgente o impulsionasse a estar sozinho naquela imensidão silenciosa. Nós, no acampamento, tentamos descansar, mas o desconforto do lugar não nos permitia dormir bem. A sensação de estar sendo observado não nos deixara em paz. Mesmo assim, caímos no sono. Foi então que, no meio da madrugada, um som estranho nos acordou. Um barulho metálico, como algo rolando no chão. Todos nos levantamos imediatamente, e foi quando encontramos a câmera de Paulo,
largada e danificada, próxima ao acampamento. O equipamento estava quebrado, mas o mais estranho era a forma como havia chegado até ali, como se tivesse rolado por conta própria. Desesperados, chamamos por ele, mas ele não respondeu. O silêncio se estendeu e, ao percebermos que Paulo havia desaparecido, uma onda de pânico tomou conta de nós. Buscamos por ele ao redor do acampamento, vasculhando cada canto, mas não havia sinal algum. A única pista era um rastro de pegadas na terra fofa, pegadas grandes, com um formato estranho que pareciam se arrastar ao invés de pisar, e que nos levaram até uma área onde a vegetação rareava, dando lugar a um penhasco abrupto. Ali, as pegadas simplesmente desapareciam, como se o chão tivesse engolido aquelas marcas e a própria presença de Paulo. A cada passo, o mistério se aprofundava, e o medo de algo que não podíamos entender tomava conta de todos. Ao retornarmos ao acampamento, a primeira coisa que fiz foi pegar a câmera danificada. As imagens ainda estavam ali, mas o equipamento estava tão estragado que tivemos que trabalhar rapidamente para recuperá-las. Por algum milagre, conseguimos salvar parte da gravação. Quando a fita finalmente começou a rodar, senti um calafrio. Paulo aparecia ajustando a câmera para filmar o céu estrelado. Sua voz, normalmente confiante, soava quase nervosa, mas o foco da câmera logo se afastou para capturar a imensidão do espaço acima. Por um momento, o vídeo parecia inofensivo, quase banal. Mas à medida que a filmagem avançava, algo começou a surgir no horizonte. Primeiro, foi apenas uma sombra, movendo-se lentamente entre as pedras. A princípio, pensei que fosse algum animal selvagem, talvez uma grande ave ou até mesmo um puma. Mas o movimento estava errado. A figura que apareceu na filmagem era alta, bípede, mas seu movimento era fluido de uma maneira estranha, como se a criatura não estivesse sujeita às mesmas leis da física que os seres vivos. Cada passo parecia desarticulado, como se algo tentasse imitar a forma humana, mas não tivesse a capacidade de fazê-lo. Paulo, na gravação, aproximou-se da câmera com uma expressão que misturava confusão e receio, como se tivesse notado algo, mas não soubesse como reagir. A imagem da sombra crescia, quase como se estivesse se esticando em direção a ele. Foi então que o som distorceu, criando um ruído abafado, seguido de um grito estridente e distorcido, tão agudo que fez o ar parecer vibrar. A gravação terminou abruptamente, cortando para o silêncio absoluto. O clima no acampamento ficou insuportável. Todos, sem exceção, estavam paralisados, observando a tela. O rosto de Paulo parecia um reflexo de nossa própria tensão, e no fundo, a ideia de que ele estava morto, ou pior, transformado em algo que não compreendíamos, começou a assombrar cada um de nós. Algo havia o levado, algo que não estava nem perto de ser humano. A decisão sobre o que fazer com a busca por Paulo começou a dividir a equipe. Alguns queriam descer a montanha imediatamente, enquanto outros insistiam em continuar, com a esperança de encontrá-lo, ou pelo menos entender o que havia acontecido. O clima estava pesado, a tensão no ar se intensificava a cada minuto. À medida que discutíamos, um dos guias locais, um homem mais velho e experiente, se aproximou. Seus olhos estavam nublados e ele parecia mais pálido do que antes. Vi algo, ele disse, a voz trêmula. Entre as rochas ao amanhecer, uma figura alta e escura como uma sombra. Não sei o que era, mas não era humano.
O relato não fez sentido, mas ninguém ousou questioná-lo. Decidimos tentar seguir o rastro das pegadas de Paulo mais uma vez. O problema é que a névoa, que já havia começado a se formar na madrugada, estava cada vez mais densa. O mundo ao nosso redor desaparecia aos poucos, e a cada passo a visibilidade diminuía até o ponto de mal conseguirmos enxergar uns aos outros. As pegadas, que antes pareciam tão claras, desapareceram na névoa espessa, tornando a busca ainda mais inútil. No final do dia, nossa única descoberta foi uma bota de Paulo, presa em uma fenda na rocha. A sola estava rasgada e a bota estava tão enraizada na fissura que parecia ter sido deixada ali intencionalmente. O silêncio que seguiu foi sufocante. O que poderia ter acontecido com ele? Onde estava o resto de seu corpo? Quando a noite caiu, uma sensação ainda mais densa se abateu sobre o acampamento. Durante o sono, fomos acordados por um som horrível, distante, mas claramente audível. Era um choro, mas não de um adulto. Era o choro de uma criança, agudo e desesperado, vindo da direção do penhasco onde as pegadas de Paulo haviam desaparecido. O som cortou o silêncio da noite, gelando a espinha de todos. Não sabíamos o que estava acontecendo, mas sabíamos que não estávamos sozinhos. E que aquilo, seja lá o que fosse, não queria que partíssemos. A obsessão começou a tomar conta de mim. Não conseguia mais simplesmente esperar, sentado, com a incerteza e o medo corroendo a equipe. Algo em mim clamava por respostas. Algo que me impulsionava a entender o que havia acontecido com Paulo e o que de fato estava à espreita no Monte Roraima. Na calada da madrugada, sem avisar ninguém, decidi seguir meu instinto e explorar as formações rochosas sozinho. Eu me movia com cuidado, mas a urgência em encontrar algo me empurrava para a frente. As pedras à minha volta pareciam cada vez mais distorcidas, como se estivessem se curvando, se rearranjando, formando algo. Foi então que encontrei o que procurava. Um local isolado entre grandes rochas, onde o terreno parecia mais plano, como uma espécie de altar natural. O chão estava coberto de marcas, marcas que reconheci imediatamente. Eram idênticas às pegadas gigantescas que tinha visto antes, mas estavam agora mais profundas, como se algo tivesse se arrastado por ali. A neblina começou a se intensificar à medida que eu me aproximava e, de repente, uma figura surgiu na minha visão periférica. Um movimento rápido, quase imperceptível, mas ali estava, uma silhueta humanoide. Seus olhos brilhavam de uma forma antinatural, uma luz intensa que cortava a escuridão. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu na neblina com a mesma velocidade com que apareceu. Eu fiquei imóvel, o coração batendo forte, mas não movi um músculo. Havia algo de errado, algo que eu não podia entender. Foi então que notei a câmera de Paulo, esquecida sobre o altar. A fita estava ali intacta, mas a gravação parecia recente. Peguei a câmera com as mãos trêmulas, mas não consegui assisti-la naquele momento. O medo de o que poderia ver me paralisava. Mesmo assim, eu sabia que as respostas estavam ali. Talvez, quando estivesse mais preparado, eu pudesse entender o que estava acontecendo. De volta ao acampamento, a câmera de Paulo estava agora em minhas mãos, e a hesitação que eu sentia em assistir à gravação desapareceu, substituída por uma necessidade implacável de entender. Com as mãos trêmulas, coloquei a fita e comecei a ver as imagens. Paulo aparecia no vídeo com um olhar perdido, olhando diretamente para a câmera. Ele parecia confuso,
como se tentasse processar algo que não conseguia compreender. Seu murmúrio era incompreensível, uma mistura de palavras desconexas que não faziam sentido. A imagem da câmera tremeu, e então a figura humanoide surgiu novamente, saindo da névoa, seus olhos brilhando intensamente. A criatura se aproximou de Paulo, tocando-o com uma lentidão perturbadora. No instante seguinte, Paulo desapareceu, como se fosse engolido pela própria atmosfera, e a gravação cortou abruptamente. O ar no acampamento estava pesado, e sem palavras, todos sabíamos que não havia mais razão para continuar. Decidimos abandonar a expedição imediatamente. O medo, agora concreto e inescapável, nos forçou a deixar aquele lugar. Anos se passaram, mas até hoje não consigo esquecer as imagens daquele vídeo. À noite, em meus sonhos, vejo as pegadas gigantescas na rocha e posso sentir, de algum modo, que algo permanece no Monte Roraima, observando-nos, esperando o momento certo para se revelar novamente.